Que a nossa fé seja tão inabalável quanto a fé de Abraão, fortalecida na certeza de que a nossa vida não se define pelo que possuímos, mas pelo Deus que nos possui. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos do 13 ao 21. Meus irmãos e minhas irmãs, em nossa jornada terrena, nós somos incessantemente impelidos a acumular, a garantir, a solidificar aquilo que cremos ser a base de nossa segurança. O coração humano, por vezes, confunde a plenitude com a abundância, a paz com a posse, a própria vida com o que temos como bens. As leituras que hoje a liturgia nos oferece são como dois rios que convergem, mergulham fundo nessa condição humana, ao mesmo tempo em que nos apontam a verdadeira fonte da riqueza e da vida. O Evangelho segundo São Lucas começa com uma cena cotidiana, infelizmente recorrente em nossa própria experiência: a disputa por uma herança. Alguém do meio da multidão pede a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. São Lucas capítulo 12, versículo 13. Essa simples petição serve de gatilho para Jesus nos advertir contra um dos ídolos mais sedutores da humanidade: a avareza e a cupidez. Ele é taxativo. Ele diz: cuidado, guardai-vos de toda cobiça, do grego bíblico pleonexia, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. São Lucas capítulo 12, versículo 15. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nós somos não depende do que temos ou no limite que teremos. Quão fácil é de fato deixarmos que nosso valor pessoal seja medido pela conta corrente da vida, pelo saldo de nossos bens materiais ou pelo tamanho de nossas conquistas visíveis. Nós precisamos renunciar ao hábito de controlar o registro de caixa. Aquele registro de caixa ia nos defender do desejo mórbido de ter a geladeira sempre cheia, aliás, superabundante. Jesus então nos narra a parábola do rico insensato. Um homem cujas terras deram uma colheita tão farta que ele decide demolir seus celeiros e construir outros maiores para guardar todos os seus bens. Seu plano é claro: direi à minha alma, alma, tens muitos bens em depósito para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. São Lucas capítulo 12, versículo 19. Veja, é a materialização de uma segurança totalmente voltada para si. É autorreferente, que encontra sua plenitude apenas na posse. Mas a voz que não se cala e rompe nos seus planos: louco, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? São Lucas capítulo 12, versículo 20. A palavra grega afron, que significa louco ou insensato, que é proferida por Deus, ecoa a esterilidade de uma vida voltada apenas para o acumular terreno. O que ele construiu para si de repente não lhe pertence mais. Podemos diagnosticar aqui a tragédia. É a situação ridícula de quem, depois de tantos esforços de abastecimento, deve reconhecer que se afanou em vão. A vida que ele pensa possuir lhe é tirada. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a teologia do texto aqui é clara: a soberania divina sobre a vida e a morte, e a vaidade de acumulação que não possui transcendência. Como nos lembra São João Crisóstomo: de que servem as riquezas acumuladas se a alma é pobre? A parábola conclui com uma sentença que nos interpela todos nós. Assim acontece com aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico para Deus. São Lucas capítulo 12, versículo 21.
A riqueza para com Deus não é medida em bens, mas em fé, em amor, em doação. Em contraste com a insensatez do rico, a primeira leitura nos apresenta o paradigma da verdadeira riqueza, a fé de Abraão. São Paulo, na carta aos Romanos, nos convida a contemplar aquele que se tornou nosso pai na fé. Abraão não possuía celeiros superabundantes, mas uma promessa que parecia humanamente impossível. São Paulo afirma, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que o que ele havia prometido era poderoso para cumprir. Romanos capítulo 4, versículos de 20 ao 21. A fé de Abraão era uma confiança radical na palavra de Deus, mesmo diante da improbabilidade natural de ter um filho em sua velhice. Sua fé não vacilou, mas se robusteceu na certeza de que o Deus que promete é fiel para cumprir. Abraão é o exemplo de quem teve a sabedoria de amadurecer créditos junto a Deus e não para si. Ele apostou nos bens duradouros. E por isso, a Sagrada Escritura declara, por isso lhe foi imputado como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 22, a justiça de Abraão não veio de suas obras, mas da sua fé, da sua total entrega e confiança em Deus. Este registro, São Paulo nos assegura, não foi apenas para Abraão, mas para nós, mas também por nossa causa. A quem será imputado? A nós que cremos naquele que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor dentre os mortos. Romanos capítulo 4, versículo 24. É aqui que a fé de Abraão se conecta com a nossa fé pascal. Cremos no Deus que por nossas transgressões, e pecados, entregou Jesus. Nós cremos no Deus que por nossas transgressões e pecados entregou Jesus e o ressuscitou para a nossa justificação. Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 25. A justificação, segundo o ensinamento do Concílio de Trento, na seção 6ª, é um dom gratuito da graça de Deus que nos liberta do pecado e nos faz novos em Cristo e se realiza pela fé operada na caridade e no amor. Santo Agostinho, em seu De Spiritu et Litera, argumenta que a fé de Abraão é o modelo para todos nós, porque ela demonstra que a salvação é pela graça e não pelas obras da lei. Meus irmãos e minhas irmãs, as contendas tristes e os afãs inúteis, Esses afãs inúteis encontram terreno fértil em nós quando perdemos a memória das maravilhosas promessas de Deus. O Senhor tem uma promessa sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós nos convencemos de coisas fúteis e passageiras, mas há uma sabedoria que liberta, uma raiz de verdadeira liberdade. Recuperar a memória de que nosso nome está escrito de modo indelével entre as páginas de um roteiro divino. A fé de Abraão nos ensina a olhar para além do visível, para o invisível, para o Deus das promessas. Por isso, nessa liturgia, peçamos que o Espírito Santo nos conceda a graça de não sermos loucos que ajuntam tesouros que a traça e a ferrugem consomem, mas a sermos ricos para com Deus. Que a nossa fé seja tão inabalável quanto a de Abraão, fortalecida na certeza de que a nossa vida ela não se define pelo que possuímos, mas pelo Deus que nos possui. Que possamos viver com o coração despojado, mas ricamente preenchido pela esperança nas promessas divinas. As promessas divinas, e vivemos construindo tesouros que a morte não pode roubar, nem a vida corroer. Que a nossa alma encontre descanso não na abundância de bens, mas na abundância da graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Uma santa e abençoada segunda-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.